Mateus 22:37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o segundo semelhante a esse é: ame o seu próximo como a si mesmo. Este é o primeiro e maior mandamento. Como que eu posso amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Porque, na verdade, muitas vezes, o que nós fazemos com relação à projeção no outro é uma insatisfação pessoal. Então, se eu não estou feliz comigo, eu vou fazer da vida do outro uma infelicidade. Se eu não estou bem comigo, eu vou fazer da vida do outro uma maldade. Então, muitas vezes, o que a gente tem são pessoas que têm questões mal resolvidas desde a sua infância, na sua criação com pai e mãe, nos seus relacionamentos antigos, na sua profissão, na sua carreira. E isso tudo tá, como eu disse, lá naquele iceberg, na parte lá de baixo, inconsciente, onde a pessoa não acessa. Por quê? Todo sentimento recalcado, toda a memória recalcada, ela tá lá guardada. Então, o que o cérebro faz? Para tentar proteger a pessoa, para ela não sofrer, ele esconde. Então, é mais ou menos aquele baúzinho que vai lá, deixa isso aqui, fecha essa gaveta e não mexe. Joga debaixo do tapete. Joga debaixo do tapete, não mexe, porque toda vez que mexe, dói, incomoda. Só que o que acontece quando a gente está falando de projeção, que é o que Lacan e o Freud falam, e o que a própria Bíblia fala aqui também? A gente está falando de que a pessoa ela está com aquilo recalcado, guardado no inconsciente dela, mas ela está vendo aquilo na frente dela, em outra pessoa. Ela está reprimindo, mas a outra pessoa não. E se a outra pessoa não está reprimindo e está fazendo aquilo que ela gostaria de fazer, que o ego dela gostaria de fazer, ou gostaria de falar, ou gostaria de expressar, mas não expressa porque está reprimido, está guardado, aquilo vai começar a irritar ela. E aí ela começa a odiar o outro. Nossa, que forte. Ela começa a rejeitar o outro. Então ela rejeita o comportamento, ela rejeita o pensamento, ela rejeita o temperamento, ela rejeita o perfil de comportamento da pessoa, o que ela fala, o que ela pensa, o que ela faz. E aí ela começa a dizer, não, essa pessoa aqui, eu não consigo conviver com ela. Eu não consigo me relacionar com ela. É porque ela está olhando o espelho, ela está dizendo, eu não consigo me relacionar comigo mesmo. Porque o que ela está fazendo e o que ela está projetando é o que eu sou, mas eu seguro, eu me contraio, eu não deixo isso ser externado. Só que a outra pessoa externando faz com que aquilo incomode ela e ela começa a atacar a outra pessoa. E aí por isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando você tem acesso a Deus, você então tem acesso ao amor. Não existe como você conseguir amar alguém sem antes você aprender a amar a Deus. E aí entra um ponto interessante dentro desse conceito, bíblico, inclusive, desse princípio bíblico, que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o que aqui no texto de João, 1 João capítulo 20 está falando? Que muitas vezes é o que a gente vê hoje, infelizmente, dentro da igreja. Muito, eu acho. É aquela coisa assim, tá bom, eu te perdoei, mas não passa na minha frente? Eu sei. E o tema perdão é um tema que se nós fizéssemos um ano de programa só sobre perdão... É maravilhoso. Ainda assim, existiriam muitas dúvidas, né? Muitas. Porque as pessoas elas têm uma ideia errada sobre perdão. Perdão é um benefício para quem libera e não para quem recebe. Então, eu até fiz um post acerca disso, falando acerca do perdão, porque muitas pessoas elas têm muitas dificuldades de conseguir perdoar. Isso está ligado ao ego, isso está ligado ao eu. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê, tanto nos Evangelhos quanto no Novo Testamento, principalmente Paulo trabalhando muito essa questão do eu. Então, ele chega a falar, olha, eu nego a mim mesmo todos os dias. Ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está diante de mim. Então, ele está falando com aquela luta interna. Então, o tempo todo a gente está com essa luta interna, né? E é um grande desafio para todas as pessoas. Não é fácil perdoar, porque ela está ferida. E existem pessoas que elas entram naquela questão de, poxa, eu perdoei. Não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai ter que gravar, né? Mas assim, eu perdoei. Eu tenho que voltar a me relacionar com essa pessoa agora que eu perdoei? Não necessariamente. Porque Deus nos ensina a amar. E não necessariamente ter que nos relacionar. E amar não significa eu ter que me relacionar com a pessoa. Amar significa eu respeitar a pessoa. Por exemplo, eu tive que aprender a perdoar meu pai.
por conta de alguns comportamentos disfuncionais que meu pai teve na minha infância. Então, eu não quero mudar o meu pai. Hoje eu entendo que o meu pai fez o melhor daquilo que ele podia, com aquilo que ele tinha, mas eu entendi que o meu pai, ele precisava desse perdão por mim mesmo, para que eu pudesse também hoje me tornar um pai, um marido. Muitas pessoas ficam presas. E aí entra essa questão aqui do que Jesus nos menciona, acerca de que se eu não conseguir aprender a me relacionar bem comigo mesmo, eu vou ter dificuldade de conseguir me relacionar com os outros. Isso em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Porque nós somos uma expressão externa daquilo que há dentro de nós.